Pessoal, tudo bem? Bom, vamos seguir aqui agora com a resolução dos exercícios envolvendo o estudo da análise combinatória. Tá bom? A primeira questão bem interessante envolve princípio fundamental da contagem e nós vamos verificar que realmente é isso que o exercício cobra, César Granhill, Petrobras. Bora lá. Uma arena esportiva possui 8 portões numerados de 1 a 8. Essa arena é considerada aberta se, somente se, pelo menos um dos portões estiver aberto. Evidentemente, tem que ter um portão aberto para que ela esteja aberta. Por exemplo, seguem 3 maneiras diferentes de se ter essa arena aberta. Apenas o portão 3 aberto, então basta um portão aberto para que a arena esteja aberta. Ou o portão 6, aqui 3 portões estão abertos. Então, o que o examinador está sugerindo aqui para a gente é o seguinte, que basta que um portão esteja aberto, que a arena estará aberta como um todo. Então, professor, quer dizer, um portão, 2, 3, 4 portões abertos vão manter a arena aberta? Sim, inclusive os 8. Esse é um exercício bem padrão, tá? O raciocínio aqui, o procedimento, ele é muito, digamos, habitual. Você entendeu esse problema, você vai aplicar esse raciocínio para todos os outros que trazem um raciocínio análogo. Porque a ideia é a seguinte, nós temos, como ele disse, 8 portões, tá? Seriam esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, você pode abrir o portão escolhendo, o arena escolhendo qualquer um dos 8 portões? Sim, basta que não esteja aberto. E a ideia é a seguinte, aqui para esse portão 1 ficar aberto, a gente vai abrir ele. Professor, os outros podem ficar fechados? Pode. A arena vai estar aberta se o primeiro portão ficar aberto? Vai. Mas ele poderia estar fechado, certo? Poderia. Bom, mas se no caso, se ele estivesse fechado e esse aqui aberto, tá? O que acontece? A arena também estaria aberta. Em resumo, gente, o que acontece aqui? Para cada portão existem duas possibilidades. Ou ele está aberto, ou ele está fechado. Então eu posso manter esse portão aqui aberto, 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 todos abertos e a arena está aberta. Eu posso abrir esse portão, né, e fechar os outros. A arena continua aberta. Eu posso fechar esse primeiro portão e abrir o outro. Então, assim, a rigor, para cada portão há uma maneira de a gente abrir e fechar. Ou seja, as opções que nós temos aqui, para todas, repara, para todas as possibilidades que nós temos de abrir e fechar essa arena, é a seguinte. Vou mostrar aqui a vocês. Nós temos, para o primeiro portão, duas possibilidades, que é abrir ou fechar. Se tiver fechado, evidentemente não vai manter a arena aberta. Aqui você tem duas possibilidades, duas e duas, ou seja, tudo multiplicação aqui, tá? Tudo multiplicação. Você pode abrir e fechar cada um desses portões. Só que o examinador, que interessante, ele quer que a arena esteja aberta. E aqui, vocês vão concordar comigo que quando eu analiso a possibilidade de aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, se nós multiplicarmos isso aqui, vai dar 256 modos. Professor, como assim 256 modos? Há 250 maneiras de a gente combinar, abrir e fechar esses portões. Só que vocês vão concordar, isso aqui é todas as possibilidades, todas. Em uma dessas, ou seja, tem uma possibilidade aqui dentro, apenas uma, em que vai acontecer de os portões, os 8, aparecerem fechados, 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 ou fechado e fechado. Ou seja, existe dentre todas as possibilidades de abrir e fechar os portões, uma em que todos estarão fechados. E o que o examinador quer saber é exatamente qual é a forma de estar aberta. Gente, aberta basta que um esteja aberto, desde que os outros podem estar fechados, pode. Então, o que nós temos que fazer aqui é o seguinte, calculamos todas as possibilidades de abrir e fechar a arena, mas em se tratando de fechamento só existe um caso, é quando está F, 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 todos os outros estão fechados. Então, nossa conta, portanto, nossa solução aqui, representa, aberta, ou seja, quando que a arena vai estar aberta? Ela vai estar aberta quando a gente fizer 256, que são todas as possibilidades, e excluir uma que é justamente a única situação em que ela vai estar fechada, ou seja, todos os portões fechados. E isso dá 255 e é nosso gabarito, tá? Aqui, letra D. Então, esse é um raciocínio muito comum, que aparece bastante. É igual, digamos, você está diante de uma prova. A prova tem 4 questões, tá?
Cada questão tem 5 alternativas para você marcar. De quantos modos, ele pode perguntar, de quantos modos você pode marcar o seu gabarito? Professor, como é que é o negócio aí? Ó, você tem uma questão, 2, 3, 4, 5, tá? Se ele perguntar para a gente de quantos modos você pode marcar o gabarito, você pode escolher 5. Foram 4 questões que o professor falou, né? 5 opções de marcar aqui, ó. Nem cada questão tem 5 opções, estão vendo? Então a gente vai multiplicando. Isso, inclusive, pode ser representado em forma de potência e é 5 elevado a 4. Então é um raciocínio que aparece aí de vez em quando nas questões. Fiquem atentos, tá? Vamos para 2. Diz assim, de um quadro de profissionais com 4 engenheiros e 5 técnicos, pretende-se formar um grupo de 8 profissionais com pelo menos um engenheiro e um técnico. Nessas condições, quantas possibilidades diferentes existem de formar esse grupo com 5 profissionais? Olha a questão aqui. Ela traz para a gente a situação que é o seguinte: me deu aqui uma determinada quantidade de engenheiros, então existe um grupo de engenheiros, e existe um grupo de técnicos. Então nós temos um grupo de engenheiros e um grupo de técnicos. Professor, o que é que o examinador quer que a gente faça? Formar grupos com quantas pessoas? 5 profissionais. Como que será esse grupo com 5 profissionais? Pelo menos um tem que ser engenheiro e um técnico. Preste atenção. O grupo vai ser formado por 5 pessoas. E nós vamos escolher essas pessoas lá entre os engenheiros e os técnicos. Ele disse que tem que ter pelo menos um engenheiro e pelo menos um técnico. Preste atenção. Então significa que não existe a possibilidade de você montar aí um grupo de trabalho só com um profissional ou formado em que todas as pessoas do grupo sejam apenas uma coisa, engenheiro ou técnico. Na verdade, engenheiro nem dá para fazer, só tem 4 engenheiros, tá? E ele quer um grupo com 5 pessoas. Daria para você formar um grupo com 5 técnicos, mas ele impede isso. Como que eu sei, professor, que ele impede? Ele quer pelo menos um engenheiro e um técnico. Tá certo, gente? Então, pelo menos um engenheiro, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, só não pode ter 5. Porque aí ficaria todo mundo e aí eu vou acabar impedindo a presença de um técnico. E ele quer que um técnico também esteja presente, tá bom? Pronto. Professor, isso está com cara de ser um problema de arranjo e de combinação. É verdade. Por quê? Repara que ele me deu um grupo maior de pessoas, ainda que sejam 2 grupos, mas sobre esses 2 grupos ele quer fazer um grupo menor, uma comissão, né? Um grupo de trabalho. E repara que a escolha que nós vamos fazer entre os engenheiros e entre os técnicos não exige nenhuma característica individualizadora. Eu simplesmente vou lá. Quem são os engenheiros aqui, por favor, venha cá, 1 ou 2. Quem são os técnicos aqui? Venha cá, por favor, 2 ou 3 para participarem aqui de uma comissão. Esses membros que estão sendo que estão sendo eleitos para participarem da comissão, eles não estão entrando nesse grupo para exercer uma atribuição específica dentro desse grupo de 5 profissionais. É simplesmente escolher. Pronto? Então isso nos leva para a combinação. Ok? Bem, e agora vamos analisar caso a caso o que está acontecendo. Eu disse a vocês que essa ideia do pelo menos sempre vai trazer uma ideia de soma, tá bom? Sempre. Professor, então como é que nós vamos fazer as nossas contas? Organizar. Eu vou tentar mostrar a vocês 2 maneiras de responder esse problema, tá? A primeira é o seguinte, ó. Como ele quer que tenha pelo menos um engenheiro e pelo menos um técnico, então são 5 pessoas. Então nós vamos fazer o seguinte. Entre os engenheiros nós temos 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nós temos 4 engenheiros e eu já vou escolher logo quem? O primeiro engenheiro. Engenheiro, faz favor. Tem 4, escolhi um. Aleatoriamente, porque, como eu disse, a ordem não importa. Como nós queremos um grupo com 5 pessoas, eu vou ter que ir lá no técnico, e escolher quem? Os outros 4 que estão faltando para formar a minha comissão. Lembrando que a minha comissão é formada por 4, portanto 5 pessoas. Um engenheiro, aqui nós estamos então escolhendo o engenheiro, tá? Nessa conta aqui nós estamos escolhendo quem? O engenheiro. E aqui, professor, nós estamos escolhendo o técnico, né? O técnico aqui, ó. Estamos escolhendo o técnico. E aqui nós estamos atendendo o que o examinador pediu? Sim, eu estou escolhendo um engenheiro e tem pelo menos um técnico, nesse caso 4. Perfeito, gente. E aí vamos para as contas. E já falei isso durante a aula. Quando a gente tem combinação de 4 tomada 1,
ou de n tomada 1, o resultado é próprio 4. Resolvido. Professor, aqui eu lembro também que quando você tem a combinação de 5 tomada 4, é o mesmo que 5 tomada 1. Isso, porque 1 mais 4 é 5. Então, aqui vai dar o resultado de 5, que é o mesmo valor da combinação de 5 tomada 1. Pronto. 20. Sabe o que acontece aqui? Nós vamos conseguir formar 20 grupos de trabalho com 5 profissionais e a presença de um engenheiro e 4 técnicos. E um engenheiro e 4 técnicos atende essa exigência do examinador de ter pelo menos um de cada. Tá bom, gente? Professor, mas é só assim que a gente pode montar essa comissão? Não, esse grupo de trabalho não. A gente pode escolher agora, sabe quanto? 2 engenheiros. Ora, se eu escolho 2 engenheiros, aqui nós vamos ter que escolher, para completar a equipe, 5 técnicos. E aí vamos ter que fazer essas continhas. No caso da combinação de 4 e no caso da combinação de 5 tomada 3. Bom, aqui, se você ainda não estiver muito familiarizado, é bom fazer a continha, né? Aplica a regra, a fórmula da combinação, 2 fatorial. Aqui nós vamos ter o 2 fatorial, que é o próprio P, e a diferença de 4 menos 2 é o 2 fatorial. No caso do 5, a gente tem 5 vezes 4 vezes 3, já posso parar aqui, e vou dividir ali pelo 3 fatorial, e 5 menos 3 dá 2 fatorial. Esse cancela com esse cancela com esse. Aqui nós vamos ter 12, e 12 dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2, vai dar exatamente 6, tá? Então, aqui a gente tem 6. E do lado de cá, professor, vai ser 20 dividido por 2, vai dar 10. Então, nós encontramos mais uma quantidade. Essa nova quantidade de 60 representa o número de comissões em que há a presença de 2 engenheiros e a presença de 3 técnicos, mas não acabou. Nós temos ainda a possibilidade de escolher quanto? 3 engenheiros. Escolhemos aqui os 3 engenheiros e aí vai sobrar o quê? 2 vaguinhas ali para a gente escolher os técnicos, tá bom? Gente, aqui a conta já começa a ficar mais tranquila, porque repara só o que nós temos. Essa combinação aqui de 4 tomada 3 é a mesma de 4 tomada 1, tá bom? Vou ter que fazer um pouquinho mais abaixo para não embolar muito a nossa conta ali na sequência, ó. Então, a combinação 4 tomado a 3, eu já sei qual é o resultado. E a combinação de 4 de combinação de 5 tomado a 2, 5 tomado a 2 é a mesma de 5 tomado a 3. Por quê? Porque se eu somar 3 e 2, vai dar 5, o mesmo valor de n. Então, não fiquem perdendo tempo fazendo conta desnecessária. Eu já estou dando a dica para vocês saírem na frente da concorrência, tá? Então, professor, quer dizer que ali vai ser 4, isso. E do lado de cá vai ser o 10? Exato, nós achamos 10 aqui, ó, nessa combinação, tá bom? Então, vezes 10. Quando a gente faz essa continha, temos aqui mais 40 novos grupos, tá? Só que agora com 3 engenheiros. Professor, tem mais alguma possibilidade ainda? Tem, sabe qual? A possibilidade de nós escolhermos 4 engenheiros. É possível? É. Eu ainda consigo escolher 4 engenheiros, ou seja, todos os engenheiros vão vir. E nós vamos, para completar, escolher aqui, ó, um técnico. Prontinho. Essa combinação aqui vai dar 1. Porque você tem 4 pessoas e vai escolher as 4. Só tem um modo de fazer isso. E aqui, professor, são 5. Prontinho. Quando a gente faz esse resultado, vamos encontrar o número 5. Beleza. E aqui terminamos a nossa questão. Por que nós terminamos? Porque nós já atendemos todas as condições que o examinador colocou. Tá? Em cada um desses grupos de trabalho que eu estou destacando aqui, tem a presença de um engenheiro ou de um técnico. Pelo menos um aparece. A única situação que não poderia é nós escolhermos os 5 técnicos para fazer parte, porque daí eu não teria a presença do engenheiro. Então aqui nós fizemos todas as nossas contas possíveis, tá? Isso é uma forma trabalhosa, né? Normalmente quando aparece essa ideia do pelo menos, envolve essas contas. Mas nesse caso desse problema, eu vou dar uma dica que ajuda bastante, tá bom? Então, gente, se nós somarmos aqui, 100, 120, 125, né? Então, aqui nossa solução, deixa o professor colocar aqui no cantinho, para ver se eu consigo fazer outro cálculo aqui nesse espaço. Então, nossa solução é a soma disso aí tudo, 20, 40, 60, então 60 mais 40 mais 20 mais o 5, né? Isso dá 125, é o nosso gabarito, que é a letra D. Pessoal, qual é a mesma outra maneira de você fazer isso? Gente, a outra forma é a seguinte.
é você calcular todas as possibilidades que você tem de escolher 5 pessoas, independente se é engenheiro ou se é técnico. Só como assim? Joga todo mundo no mesmo bolo, portanto 9 profissionais, e escolhe aleatoriamente. Pessoal, mas aí pode acontecer de ter um grupo que não tenha engenheiro. Pode. Aí o que você faz? Você calcula os grupos que só tem engenheiro e diminui do total. Aquele grupo que só tem engenheiro, se eu excluir, o que vai sobrar são grupos que vão ter engenheiro e técnico ali presentes. Entendi muito isso não, professor. Vamos fazer aqui a nossa continha. Sabe o que a gente vai fazer? Ó, são 5 mais 4, são 9 pessoas, tá? 9 pessoas. Então a gente vai agora escolher essas comissões de forma aleatória, sem se preocupar com presença de fulano ou beltrano. Então isso impõe aqui para a gente uma combinação de 5 tomado a 9. Se nós fizermos essa combinação, 9 fatorial sobre 5 fatorial e já divide aqui no 4 fatorial. Tá bom? Esse 9 fatorial vamos abrir. Vamos abrir aqui, 8, no 7, no 6. Opa, paramos, tá? 5 fatorial a gente para porque eu vou... Tá. No 5 fatorial aqui a gente já vai cancelar cá embaixo. Pronto, tá aí. Morreu esse 5 e esse 4 nós vamos abrir aqui. 3, 4, 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Morreu, morreu. Aí você vai começar os cancelamentos da vida, né? Que aqui nesse tipo de problema sempre a gente consegue. Eu já posso, por exemplo, já eliminar esse 4 e esse 2 com 8. Aí sobrou 1. Eu posso também eliminar esse 3 aqui com 9. Aí vai ficar quanto? Vai ficar 3. E aí você tem que tomar muito cuidado com a tua conta aí, tá? Ó, ficou 3, aqui a gente eliminou, vezes 7, vezes 6. E aí nós vamos fazer essa conta. É 42 vezes 3. 42, vezes 3. Isso vai dar 6, 126. 126 é o todo, professor, todo. São todas as possibilidades que nós temos. Então, isso aqui vai dar 126. Agora, professor, deu uma a mais que a outra exatamente. Sabe por quê? Porque, veja só, nós agora vamos escolher ou vamos retirar desta quantidade aqui, aquela comissão que foi formada por um único profissional. Como assim um único profissional? Só tem engenheiro ou você tem técnico. Mas aí lembra que não tem como eu formar uma comissão só com os engenheiros, porque só tem 4 engenheiros e eu preciso de 5 pessoas. Então, engenheiro a gente nem preocupa. Nós só vamos preocupar com aquela comissão em que os 5 profissionais são, por exemplo, né, da mesma profissão, no caso técnico. E só existe um modo, gente. Tem 5 técnicos e eu quero a comissão com 5 pessoas. Só tem um modo de fazer isso, é escolher os próprios 5. Por isso que nós vamos excluir aqui 1. E quando a gente exclui 1, vai dar 125. Ou seja, a mesma resposta que a gente encontrou. Então, há como a gente fazer esse problema também por aí, pensando num todo e excluindo os casos que eu não desejo, para ficarem aqueles casos em que o examinador solicitou, tá bom? Essa é uma possibilidade aí. A gente já volta para fazer aqui o restante das outras questões, tá certo? Até breve.